possível um cenário onde o atual presidente Lula possa ser considerado ilegítimo e sofrer um impeachment durante a época que ele teve ali anulações das suas condenações e tornou-se elegível, isso ter sido mais uma fraude? Bom, tá rolando aí, galera, em meio a essa discussão de visita dos Estados Unidos do presidente Lula, de visita do presidente Trump ao Brasil, uma questão de reabrir o caso Lava Jato nos Estados Unidos. E olha só a dinâmica disso aqui. No Brasil, 95 a 98% das provas já foram declaradas nulas pelo ministro Dias Toffoli. Aqueles que foram condenados agora foram liberados. Aqueles que pagaram multas, e não foram poucas, esse dinheiro provavelmente vai voltar, vão tirar dos cofres públicos e devolver para essas pessoas. E trago o exemplo aí lá do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tinha mais de 300 anos, agora já cogita até a ser candidato novamente a um cargo eletivo. É isso aí. Mas, baseado nessa informação e em meio a essa discussão de tarifa, o que pode acontecer se os Estados Unidos reabrir o caso Lava Jato? Bom, no primeiro ponto, o Departamento de Justiça americano não consegue entender como as provas aqui no Brasil são consideradas ilegais se a própria Odebrecht fez um acordo lá para sanar corrupções de 788 milhões de dólares, ou seja, quase 1 bilhão de dólares, o que equivale atualmente nossa moeda aí 5,3 bi de reais. E aí, quem é que paga 5 bilhões de reais sendo inocente? Algo é muito estranho. Segundo ainda o Departamento de Justiça, esse caso deve ser reaberto e, por coincidência, a maior testemunha dos escândalos Odebrecht, que ultrapassou as fronteiras brasileiras, Estados Unidos, Peru e diversos outros países, lá no Peru, a principal testemunha foi encontrado morto agora no último dia 29. Ele estava em prisão domiciliar e foi encontrado morto. Esse era o cara que poderia trazer muitas informações da Odebrecht lá no Peru. Mas voltando aos Estados Unidos, se esse caso for reaberto, comprovar que todas as provas obtidas e que realmente a corrupção, que realmente existiu fraude para enriquecer políticos, enriquecer empresários, enriquecer funcionários públicos, aconteceu da forma que aconteceu, ou seja, tornar essas provas nulas seriam um erro. E por vez não tornando e não anulando essas provas, o presidente Lula não poderia ter disputado as eleições. Veja bem, o que acontece nos Estados Unidos, via de regra, com exceção da lei Magnífica que está atacando aqui brasileiros aí, especial o Alexandre de Moraes, não tem ali uma eficácia no nosso território. Mas isso aí poderia escancarar ainda mais os olhos do mundo, trazer um pouco mais de pressão para o presidente brasileiro, o que, via de regra, se o Congresso se encorajasse, sofrer ali um impeachment e sim, perder o cargo, porque naquele momento onde ele veio disputar as eleições, via de regra, ele era considerável inelegível, exatamente como está o presidente Bolsonaro hoje. Agora, isso aqui é algo muito complexo, porque depende muito de uma investigação de um órgão internacional. Essa investigação, ainda que ao final ela seja considerada ali válida, seja considerada completa e que houve realmente uma anulação errada do STF, não tem o condão de atingir a justiça brasileira. Só mesmo uma questão de mostrar ali moralmente e trazer um pouco mais de pressão, alinhado de que é uma vergonha um candidato que estava condenado, que existiu ali diversos acordos de devolução de dinheiro, leniência, delações premiadas e de repente tudo aquilo não era mais crime e ele disputou a presidência da República. Na concepção de vocês, é possível ou não isso acontecer? O que vocês acham? Vocês acham que a Odebrecht sendo reaberta nos Estados Unidos, sendo comprovado mais do que o que já foi, que realmente existiu todos esses crimes e esses privilégios, vocês acham que, baseado nessa pressão, poderia o presidente Lula renunciar? O que vocês acham? Bom, eu torço que reabra e que realmente a verdade seja escancarada. Vamos ver o que acontece e logo eu trarei mais notícias aqui. De São Paulo, Tony Santana, abraço.